Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Daremos continuidade agora aos aspectos legais dos crimes sexuais, continuando aí o nosso assunto relacionado à sexologia forense. Relembrando, pessoal, esses aspectos, eles envolvem muito mais o funcionamento do IML no que se refere ao atendimento às vítimas de violência sexual, o que são incumbências do médico legista e não do técnico em necrópsia, tá certo? Então, pessoal, em direito, os crimes sexuais, eles são denominados de crimes contra a liberdade sexual. E eles podem ser classificados em dois tipos diferentes. O estupro, né, que é a violência sexual propriamente dita, e o atentado violento ao pudor, algo relacionado ao, ao crime sexual, mas que não envolve, digamos, a violência propriamente dita. Segundo o Código Penal, pessoal, são considerados atos sexuais a conjunção carnal e algum ato libidinoso. Há uma grande diferença, pessoal, no que seria a conjunção carnal e um ato libidinoso, tá certo? Porque, assim, toda conjunção carnal configura um ato libidinoso, mas nem todo ato libidinoso compreende uma conjunção carnal. A conjunção carnal, pessoal, basicamente seria o coito, seria a introdução, tá? Do pênis na cavidade vaginal, tá certo? Seria, aí, no caso, o que configura uma relação sexual, não uma relação aí vaginal, tá certo? Já o ato libidinoso seria toda e qualquer manifestação de natureza sexual que envolva não somente aí o sexo vaginal, tá certo? A conjunção carnal, como eu acabei de falar, ela também pode ser conhecida como coito, né, ou cópula. É a relação entre homem e mulher, caracterizado pela penetração do pênis na vagina, com ou sem ejaculação, tá certo? É importante frisar, pessoal, que um crime sexual, que é a conjunção carnal, ela advém somente aí da entrada da penetração do pênis na vagina. Independente se há ou não ejaculação, independente se a mulher era ou não virgem, independente se vai resultar em uma gravidez indesejada ou não, tá certo? Apenas a introdução do pênis na vagina já caracteriza a conjunção carnal. E se não for algo concordado, envolve aí um crime sexual. Já, pessoal, os atos libidinosos, tá? Eles envolvem a conjunção carnal, como eu falei, né? A conjunção carnal sempre vai ser um ato libidinoso, mas nem todo ato libidinoso vai ser uma conjunção carnal, porque eles podem diferir, tá? Eles podem ser de outros tipos que não conjunção carnal. Temos aí como atos libidinosos cópulas ectópicas, ou seja, cópulas que não envolvam a área vaginal, uma cópula fora da vagina. Pode ser a cópula anal, retal, vulvar, oral, também chamada de felação, ou entre as coxas. Atos orais, né? O sexo oral é a felação. Nem entende-se aí como felação sexo oral, realmente, tá certo? Cunilíngua, que seria o sexo oral na genitália feminina. Beijos e sucções nas mamas, coxas e em outras regiões configuram como atos orais, que também é um ato libidinoso. Atos manuais, masturbação ou manipulações eróticas de todos os tipos, em áreas erógenas ou não. Os crimes, pessoal, antes considerados atentado violento ao pudor, hoje, eles são contemplados como referentes ao estupro. Com isso, o estupro e o atentado violento ao pudor, que antes eram dois crimes autônomos com penas somadas, hoje devem resultar na aplicação de uma única pena. Isso envolve, pessoal, ônus e bônus, tá certo? Porque, assim, o ônus seria que os
Atentados, né, violentos ao pudor, eles não recebiam tanta atenção ou tanta significância, tá certo, quando consumados. Todavia, hoje, pessoal, independentemente se é um atentado ao pudor ou se é um estupro, os dois, eles são caracterizados como um único crime só. Então, digamos que tem um combo, né, de crimes que vale por um só. Antigamente, esses crimes eles eram somadas as penas, né? Então, há uma diminuição da pena quando há os dois crimes envolvidos. Né? Então, há o risco aí das penas serem menores. Antes era aplicado um concurso material de delitos, né? O concurso material seria a soma dos delitos. Cometeu três crimes, os três crimes eram somados e davam aí a uma pena, né, justa. Hoje, quem praticou, né, de forma forçada o sexo vaginal, que antes era estupro, né, e depois realizou o sexo oral, que era um atentado violento ao pudor, podia receber 6 anos por causa de cada delito, totalizando 12 anos. A condenação pelos dois delitos com penas somadas agora passaram a ser a mesma coisa, resultando em apenas 6 anos pelos dois crimes, tá certo? Então, pessoal, ficou claro aqui que o estupro envolve somente, né, a questão aí do coito, né, da cópula, da introdução do pênis na vagina, e que o atentado violento ao pudor seria qualquer outro ato libidinoso que não aí a questão da cópula, tá certo? A unificação desses crimes de estupro e atentado violento ao pudor vai na contramão de uma decisão tomada em 18 de junho de 2009 pelo STF, né, quando os ministros da corte decidiram por 6 votos a 4 que atentado violento ao pudor e o estupro não são crimes continuados, cada um é um crime diverso, né, diferente do outro. Pela manifestação do STF, quem praticar os dois crimes deve ter as penas somadas, já que os delitos, embora sejam crimes sexuais, não são da mesma espécie. Dentro, pessoal, dos crimes relacionados aí ao sexo, temos também a materialização da interrupção da gestação de forma criminosa, que é conhecido como aborto. Né? Considera-se como aborto na medicina legal a interrupção da gestação, da gravidez, por morte do concepto em qualquer época da gestação antes do parto. Para se caracterizar o aborto, é necessário e suficiente que se comprove a morte do concepto ainda dentro do corpo da gestante. Temos, pessoal, abortos que não são considerados crimes, tá certo? Quando se encaixam dentro aí de uma regulamentação penal, tá certo? E temos abortos que sim, são considerados abortos criminosos, tá certo? Então, o aborto doloso, pessoal, ele é repelido pelo nosso Código Penal, excluindo-se algumas situações em que ele se torna legal e, portanto, permitido. Né, o artigo que vai regulamentar aí essa questão das situações está o artigo 128 do Código Penal. Então, o aborto terapêutico, pessoal, dentro aí do artigo 128, ele é um aborto permitido. Em algumas situações, não há como manter a vida do concepto e da gestante. Então, a lei autoriza o sacrifício da vida do feto, né, na incumbência de salvar, né, a vida da mãe. Quais são, muita atenção, pessoal, as condições onde o aborto terapêutico ele é legalizado? Então, olha só, o médico ele tem sempre que ter a opinião de dois outros colegas, tá? Então não é uma opinião única, é uma opinião em grupo. O aborto terapêutico ele só é permitido, no caso, nessa decisão em grupo, onde todos concordem que a gestante realmente esteja em perigo de morte,
que o perigo de morte esteja diretamente relacionado com a gravidez, que a interrupção da gestação faça cessar, terminar, por fim ao risco da gestante, e que a interrupção da gestação seja a única forma, né, de salvar a vida da gestante. Nesse caso aí, tá, entra o aborto terapêutico para salvar a vida da mãe. Temos também, no artigo 128, o aborto sentimental. É outra forma de aborto legalizada que é praticado pelo médico quando a gestação decorre de um estupro. É aplicável também quando a gestação ocorre de um atentado violento ao pudor. Tá certo, pessoal? Então, mulheres vítimas aí de crimes sexuais, né, de estupro, elas podem, tá, regulamentar aí esse aborto para impedir com que a gravidez ela venha a se completar, né, e que ela tenha aí na imagem da criança, né, de seu filho, né, lembranças ruins de tudo que aconteceu proveniente aí de uma violência sexual, né? Aconteceu aí no ano de 2020, né? Algo que, nossa, ninguém esperava que acontecer, né? Uma menina, né, aí de 5 anos de idade, né, vítima de um crime, perdão, de 10 anos de idade, né? Ela teve que entrar na justiça, né, para realizar aí o aborto, né? Porque essa gravidez ela provinha de um estupro, né? Né? Então, essa gravidez, ela foi da criança de 10 anos, ela foi constatada, né, após ela relatar em um mal-estar, né? Esse hospital, né, do Espírito Santo, onde a menina residia, ela se recusou a fazer o procedimento e a criança ela foi levada para Recife, né? Então, a menina, ela afirmava ser vítima de estupro do próprio tio, né? E apesar da autorização para o aborto sentimental, né, essa criança precisou ir até Recife, né, para poder realizar esse aborto, né, aborto sentimental. Pela legislação brasileira, é permitido sim o aborto, tá, em caso de estupro, sendo chamado aí de aborto sentimental. Pessoal, o artigo 123 do Código Penal configura aí um crime chamado de infanticídio, que é a morte do recém-nascido provocado pela própria mãe sob estado de transtorno mental decorrente do trabalho de parto ou puerpério, tá certo? Então, algumas mães, tá, elas adquirem aí depressão pós-parto e elas acabam aí cometendo o infanticídio, né? Para que venha acontecer o infanticídio, é indispensável que o recém-nascido ele seja morto pela própria mãe, tá certo? Então, temos vários casos, né, de pais que mataram os recém-nascidos, tá? Isso daí não é infanticídio, tá? Seria, no caso, um homicídio. Para se ter um infanticídio, precisa que o recém-nascido ele seja morto pela própria mãe. Um infante nascido, pessoal, seria aquele que acabou de nascer, mas que ainda não recebeu os primeiros cuidados. Ele ainda está com o corpo recoberto por sangue, vérnix caseoso, cordão umbilical, não expulsou o mecônio. Então, quando o bebê acaba de sair da barriga da mãe, ele é um infante nascido. Mas o recém-nascido é aquela criança que já recebeu os primeiros cuidados até o 7º dia de vida. No caso, essa criança que até o 7º dia de vida tenha já recebido os cuidados, necessários, venha a ser morto pela própria mãe, configura aí um crime de infanticídio. Falando agora, pessoal, sobre os crimes sexuais propriamente ditos, vamos falar sobre o crime de sedução. Isso mesmo, pessoal, sedução é um crime, tá? Mas não é a sedução que vocês estão pensando. A sedução ela é um crime contra os costumes, que consiste em manter conjunção carnal, né? Uma relação sexual vaginal com a mulher virgem, menor de 18 anos e maior de 14, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Seduzir, pessoal, que é a palavra que está aí no título do crime, né? Seria desviar uma pessoa do seu comportamento honesto pela persuasão maliciosa, induzindo-a ao erro, ou obter um desejo pelo meio de uma irresistível influência.
seria enganar, mentir, encantar, tapear, atraiçoar, é uma forma de manipular mulheres virgens menores de 18 e maior de 14, de acordo aí com uma justificável confiança ou através da sua inexperiência, tá? O estupro, né, seria a conjunção carnal, seria o próprio ato sexual convencional, uma cópula vaginal, né, com coito pênis e vagina. A introdução do pênis pode ser parcial ou total, havendo ou não ejaculação, já é um crime de estupro se não houver concordância, tá certo? Somente mulher, na medicina legal, pode ser vítima dessa espécie delituosa, podendo, no entanto, ser indiciada como coautora, no caso de mães que vendem suas filhas, né, para o mercado da prostituição, né? Então é contra aí a vontade das suas filhas, né? Sendo então, no caso, coautora do estupro. No estupro, pessoal, nós temos aí o emprego de violência, né, um concurso de força física, de emprego de meios capazes de privar ou perturbar o entendimento da vítima, impossibilitando-a de reagir ou de se defender. Temos, pessoal, alguns tipos de violência, tá? A violência não é simplesmente a força, é uma lesão corporal, uma agressão, não, tá? Temos a violência efetiva e a violência presumida. A violência presumida, pessoal, acontece quando o estupro envolve uma criança, né, menor de 14 anos. Entende-se que ela é vulnerável e não apresenta força ou como resistir, né, no caso aí, via se defender sozinha, né, contra essa violência sexual. Então, uma violência presumida. Quando a vítima é alienada ou débil mental e o agente conhecia essa circunstância e utiliza-se dessa alienação, dessa debilidade mental, dessa deficiência, de algum distúrbio para poder realizar um estupro, tá? Uma violência presumida. Ele não precisou empregar uma força, mas entende-se que pelo seu entendimento, né, sobre a debilidade, sobre a doença mental, né, ele já é, não teria aí, no caso, a vítima como se defender. Né? Então, qualquer outra causa que impeça a vítima de resistir é uma violência presumida. Alguém que estiver bêbado, drogado, dormindo, tá certo? É a violência presumida. Os objetivos do exame de corpo de delito, pessoal, em casos de estupro, é comprovar a cópula vaginal. Nesse caso, há três situações. A cópula vaginal pode envolver uma mulher virgem, pode envolver uma mulher com a vida sexual pregressa ou uma adolescente com vida sexual pregressa. Então, pessoal, no exame do estupro é investigado um aspecto da sexologia forense conhecido como imenologia, que seria aí o exame do ímen, tá? Para quem não sabe, pessoal, o que é o ímen? Na anatomia feminina, pessoal, o ímen ele é uma prega formada por uma membrana que vai fechar parcialmente o orifício externo do canal vaginal. Então, na grande maioria das vezes, um ímen que já esteja rompido denuncia uma violência sexual, aliás, uma violência sexual ou uma relação sexual, né, que já venha a ter acontecido. Tá, pessoal? Então temos vários e vários tipos de ímãs, tá certo? Temos várias formas do ímã aparecer de acordo com a anatomia, de acordo aí com a situação de nascença da mulher, tá certo? A localização do ímã, pessoal, é aqui, tá certo? É próximo à abertura vaginal. Podemos ter aí um ímã anular, septado, quando é dividido por uma outra membrana, um ímã cliviforme, com vários buraquinhos, um intrólito gestado, né, de uma forma bem maior, né, já denuncia aqui, no caso, uma vida sexual pregressa. No caso, pessoal, no exame aí do ímen, tá? Ele pode estar íntegro, ele pode estar com ruptura completa, com ruptura incompleta,
com agenesia, que seria, no caso, a mulher que já nasce sem o ímen. Ele pode ser um ímen complacente, que é um ímen que, mesmo após a primeira relação sexual, ele não se rompem, e um ímen reduzido a carúnculas mirtiformes, tá? Essa palavra, pessoal, carúnculas mirtiformes, é a forma que o ímen se encontra quando quando a mulher, ela já teve o bebê, tá certo? As carúnculas mitiformes, elas mostram que além da mulher já ter uma vida sexual pregressa, ela também já teve um filho. Então, pessoal, os ímãs rompidos em relação à cicatrização, ele pode ter uma data recente, tá? O recente para a medicina legal é até cerca de 20 dias, uma ruptura antiga já cicatrizada. Quando se afirma que a rotura é antiga, quer dizer que já passou do tempo superior, tá, a 20 dias. Os ímãs complacentes, como eu falei para vocês, eles permitem que a conjunção carnal aconteça sem com que o rímen seja rompido, em virtude da sua elasticidade. Presume-se que cerca de 10% dos ímãs são complacentes, tá certo? No caso de 10, cada 10 mulheres, uma tem ímã complacente. E esse conceito relativo também interdepende da relação espessura do pênis e largura da vagina. Não tem nada a ver, tá? Se o pênis ele tinha um tamanho maior ou menor, não, tá? Se refere realmente à elasticidade aí do ímen, tá? Que impede ele de se romper após a primeira relação sexual. O exame da ruptura do ímen recente, ele vai apurar os caracteres próprios da ruptura, associados ao processo cicatricial, em evolução no período inferior a 20 dias. Depois disso, não se pode calcular a data provável do contato sexual. Então, desde que a cicatrização esteja completa, só poderemos concluir por ruptura antiga, né, sem data. Por exemplo, as carúnculas multiformes, tá certo? Pessoal, no IML, a gente é recomendado que mulheres vítimas, né, de violência sexual, elas se dirijam imediatamente para o IML para realizar os exames, tá certo? Com as próprias roupas do corpo, tá? Que já esteja envolvido no dia do acidente, sem tomar banho, do jeito que aconteceu, tá? É um processo realmente bem traumatizante, tá? Mas quanto mais rápido foi, com a maior, digamos que, a maior realidade, a maior originalidade do tempo, tá certo? As roupas, o estado que foi encontrada, tá certo? É melhor para poder se encontrar aí um culpado, tá certo? Recomenda-se, né, que os MLs eles também tenham duas recepções, uma recepção para receber as vítimas de violência sexual separados aí dos outros clientes, né, dos outros pacientes, né, que vão para realizar lesão corporal, denunciar algum corpo, algum parente perdido, etc. As considerações periciais sobre o ímen. Geralmente, o ímen ele se rompe na primeira conjunção carnal. Pode acontecer também rompimento durante a masturbação, colocação de corpos estranhos na cavidade vaginal e na colocação de absorvente íntimo, tá? O exame, né, da ruptura do ímen não constitui uma tarefa pericial fácil, podendo levar o perito a equívocos. O exame macroscópico sem colposcópio falha em cerca de 10% dos casos. O colposcópio, pessoal, ele funciona como um microscópio, né, o qual é colocado aí dentro da paciente. O médico vai examinar, então, através dele, né, a cerca de 30 centímetros da superfície que está sendo examinada. Durante o exame, são pincelados líquidos reagentes que vão revelar alterações nas superfícies e são feitas, então, fotografias para que o médico possa ver essas alterações e estudar. Algumas dificuldades periciais. Temos ímãs com difícil exame, né? Ímãs infantis, ímãs franjados e ímãs complacentes, né? Aqueles que não se rompem.
O diagnóstico diferencial entre rupturas completas, incompletas e entalhes congênitos e rupturas recentes e cicatrizadas também apresentam aí, no caso, uma dificuldade, uma limitação para o médico legista. O reconhecimento de vestígios indicativos de cópula vulvar e de toque digital. Uma mulher que já tem uma vida sexual pregressa, pessoal, a perícia ela vai investigar provas de ejaculação, o sêmen, né? Já que o ímen já está rompido, é óbvio que ela já teve aí, né, uma vida sexual pregressa, que já houve, no caso aí, relações sexuais. Então, isso daí já é fato. Então, não se procura provas, né, de conjunção carnal, mas sim provas de ejaculação. E como que o sêmen ele pode ser detectado, pessoal? Através da presença dos espermatozoides no líquido seminal, através de um exame, né, de fosfatase ácida, que é um indício, e o principal, que é o teste da proteína P30, que é o teste da proteína PSA, que é prova de certeza, tá certo? A fosfatase ácida, pessoal, é uma enzima normalmente presente em alguns órgãos, tecidos e secreções em teores normais. O líquido seminal, né, que compõe aí o esperma, o sêmen, ele contém grandes teores de fosfatase ácida. O achado de altos teores de fosfatase ácida na vagina é um indicativo, né, que houve a passagem de sêmen por ali, que é o sinal de ejaculação. E, por conseguinte, é um vestígio, né, de conjunção carnal de penetração vaginal. Mas, como eu falei, pessoal, a fosfatase ácida, ela indica, é um indício, tá? Somente o teste da proteína P30, que é o teste PSA, tá certo? Vai ser aí, no caso, o teste de certeza. A proteína P30, tá? Ela é uma glucoproteína produzida pela próstata e idêntica ao PSA, que é um antígeno prostático específico, que é um marcador de câncer de próstata. A presença da proteína P30 no sêmen independe ou não de haver espermatozoides. Ou seja, pessoal, até mesmo em homens que realizaram vasectomia, vai haver a presença, tá, dessa proteína. Para quem não sabe, pessoal, relembrando as aulas de biologia lá do oitavo ano, do ensino médio, pessoal, o sêmen, o esperma, ele é constituído por três ingredientes: os espermatozoides, que são produzidos lá nos testículos e armazenados no epidídimo. Ele é constituído aí pelo líquido seminal, que é produzido pelas glândulas seminíferas, pela glândula bulbo-uretral, e pelo líquido prostático, que é produzido na próstata. E é justamente na próstata, pessoal, que essa proteína P30 ela é produzida. Então, independentemente se houve ou não a entrada dos espermatozoides, né, em homens que realizaram vasectomia, a proteína P30 ela está lá, porque todo homem tem próstata, né? E a próstata ela libera aí, tá? É o líquido prostático para facilitar, digamos aí, a lubrificação e a entrada dos espermatozoides aí, e a passagem deles pela uretra, tá certo? Então, a verificação do fluido vaginal é teste de certeza quando a presença de sêmen na amostra estudada, né? Está ausente nos fluidos femininos porque a proteína P30 ela só é produzida na próstata e a mulher não tem próstata, tá? Observação: pode acontecer um estupro sem que tenha havido ejaculação. Como a gente falou, a conjunção carnal, tá? Ela pode haver ou não a ejaculação. Ou então, o sêmen encontrado na vítima, ele pode ser oriundo de uma penetração consensual anterior. Então, a prova de ejaculação não é por si só teste de certeza de um estupro, porque pode ou não ter havido, né, uma penetração consensual. Então, o que é que vai ajudar agora a entender se foi ou não estupro? Lesões genitais, tá? Contusões, lacerações decorrentes da violência da penetração, desproporção do tamanho entre o pênis, a vulva e a vagina, né? No caso de crianças, podem fundamentar o diagnóstico de conjunção carnal e ato libidinoso sem consenso, tá? Então a vítima ela vai reagir, né? E essa reação pode resultar nessas lesões genitais.
pelos genitais, né? Os pelos pubianos soltos encontrados desde que seja comprovada a sua origem como sendo de outra pessoa, é indicativo de relação sexual. Pode-se encontrar os pelos genitais aí do agressor, no caso na região pubiana, na região vulvar, sobre o corpo da vítima, sobre roupa de cama, roupa íntima, tá certo? Manchas de sêmen, quando presentes nas roupas, né, nas vestes, em roupas íntimas ou de cama, constitui um achado comum e importante na ocorrência de crimes de natureza sexual. Mulheres que já têm vida sexual pregressa, né, o diagnóstico de maior certeza consiste na confirmação da presença do elemento figurado no esperma, o espermatozoide. A constatação da presença de um único espermatozoide na cavidade vaginal é prova de conjunção carnal. A confirmação da presença do esperma, do sêmen, na cavidade vaginal é importante no diagnóstico da conjunção carnal, nos casos do ímã complacente ou em mulheres que não são virgens, tá certo? A presença do sêmen na vagina é confirmada em amostras de fluido vaginal pelo achado de espermatozoides. Basta apenas um ou poucos espermatozoides, móveis ou não, com ou sem cauda. Apenas um único espermatozoide, como foi falado, é indicativo aí, tá certo, de ejaculação de conjunção carnal. A coleta ela deve ser cuidadosa, né, através de um suave, né, que é o cotonete, popularmente chamado, né, com exames a fresco e com coloração pela técnica Christmas, né, tree, ou através da técnica utilizando aí hematoxilina eosina, que é um esfregaço em lâmina para observar aí no microscópio. O artigo 214 fala o seguinte, pessoal, que o atentado violento ao pudor, né, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir com eles que se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Ou seja, realizar sexo, pessoal, através de uma ameaça, tá? Isso daí é crime, tá certo? Além de atentado violento ao pudor, seria um crime sexual, tá certo? Que se denomina estupro se for através aí da questão da introdução do pênis na cavidade vaginal, tá certo? As formas mais frequentes de atentado violento ao pudor, que se configura um ato libidinoso e não uma conjunção carnal, seria aí a questão da sodomia, né, que seria o sexo anal, a introdução do pênis na cavidade retal, ou então a introdução do pênis na cavidade bucal, que seria a felação, o sexo oral. Comumente, esses crimes sexuais eles estão associados ao estupro, às vezes com participação de mais de um agente, não raro seguindo-se de homicídio. E aí sim vai envolver a participação do técnico em necrópsia, tá certo? Para poder aí verificar o corpo, realizar a, a retirada de amostras, tá certo? Para exames. Os objetivos periciais do atentado violento ao pudor é caracterizar o ato libidinoso, comprovar a violência efetiva ou presumida e, se possível, obter uma relação de provas biológicas que permitam identificar o agente, né, no caso aí, o agressor. O atentado violento ao pudor mediante fraude, né, tem aí uma perícia bastante difícil, porque parece que foi algo consensual, mas o que aconteceu para que não haja reação da vítima, tá? Seria aí no caso uma forte ameaça ou uma enganação, uma promessa, uma ameaça, tá certo? Em alguns casos, né, no coito anal, a presença de espermatozoide, né, pode fornecer elemento de certeza ao perito médico. A Lei 11.106, de 2005, alterou a redação do artigo 216, né, substituindo a expressão mulher honesta por alguém. Né? Então, tanto homem como mulher, honesto ou não, podem ser sujeitos passivos desse crime, tá? Porque, no caso, homens, né, também podem ser vítimas aí de coito anal, né?
A questão aí anterior, pessoal, é que somente mulher é vítima de estupro, não é que homem não possa ser estuprado, mas é porque a definição de estupro para a medicina legal seria a introdução do pênis, tá, na vagina. Então, requer obrigatoriamente a participação de um homem e de uma mulher. Como o homem não tem vagina, então o homem não pode ser vítima de estupro, tá certo? Mas ele pode ser vítima de um atentado violento ao pudor, porque a introdução do pênis no ânus masculino, né, no caso aí, não seria um estupro, mas um atentado violento ao pudor, tá certo? Espero que tenha ficado entendido. A nova redação determina estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, incluindo agora os homens, tá certo? No crime de estupro. A pena reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resultar uma lesão corporal de natureza grave ou se a vítima for menor de 18 ou maior de 14 anos, a reclusão vai ser de 8 a 12 anos. Se da conduta resultar morte, a reclusão vai ser de 12 a 30 anos. A nova redação determina o estupro praticado mediante conjunção carnal. Obrigatoriamente precisa haver violência física. Antes, a violência ela poderia ser uma violência presumida, física ou psíquica, tá? Que agora entra como estupro contra vulnerável, tá? Então, se a violência foi uma violência presumida, né, nos casos aí da vítima menor de 14 anos, débil mental ou drogada, dormindo, bêbada, tá? Agora, é estupro contra vulnerável. O estupro, obrigatoriamente, agora precisa haver violência física, que é a violência efetiva. O estupro praticado mediante grave ameaça, ameaça contra si ou a terceiros, filhos, entes queridos, né? É um crime que não deixa vestígios. Aparentemente foi um sexo consensual, mas o que está por trás disso é uma grave ameaça, né? Então é dispensável o exame pericial para conjunção carnal, porque o que vai estar sendo investigado é o que provocou, tá certo? É esse sexo não consensual e não sexo propriamente dito. Sobre o estupro de vulnerável, pessoal, é que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas com alguém que tem enfermidade, doença mental, não tem um discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, como eu falei, dormindo, drogado, bêbado, etc. Se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave, reclusão de 10 a 20 anos. Se da conduta resultar morte, reclusão de 12 a 30 anos, assim como o estupro, tá certo? Estupro de vulnerável também vai ter a mesma pena. Para menores de 14 anos, o fato do agressor não saber não vai desqualificar o crime, né? Às vezes, por exemplo, tem meninas, né, de 14 anos que já têm uma cara, né, de maior de idade. Mesmo que o autor não saiba, tá certo, disso, isso não tem nada a ver, é um crime contra vulnerável, tá certo? Se o agressor não souber e pelo exame o perito perceber que é difícil de identificar a doença mental, o agressor não responderá por esse artigo, tá? Então, por exemplo, se houve, né, relação sexual consensual ou não, né, com um doente mental e essa pessoa que tem a doença mental não manifeste, tá certo? Essa debilidade, aí sim, tá? E no caso, o agressor não vai responder por esse artigo, mas obrigatoriamente precisa que ele não saiba disso. Posse sexual mediante fraude. Não há elementos de violência. É outro crime, pessoal, que envolve como se fosse uma grave ameaça, tá? Mas a fraude seria uma enganação. A perícia médica é voltada exclusivamente para a comprovação da cópula, né, da relação sexual. Com a alteração da redação do artigo 215, agora qualquer mulher pode, em tese, ser vítima do crime em questão, tá? Que envolve a honestidade da mulher. A violência sexual mediante fraude, pessoal, significa ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso
com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Pode ser tanto homem quanto mulher. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Certo? Aqui na questão, pessoal, da violência sexual mediante fraude, pode ser uma promessa, pode ser, digamos que, se você realizar, fizer sexo comigo, eu lhe dou um carro, eu lhe dou dinheiro, você vai subir de vida, você vai conseguir um emprego, você vai ter isso, você vai ter uma promoção, etc, 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 tá certo? Isso daí configura violência sexual mediante fraude, tá? Uma enganação. Então, pessoal, é isso, tá? Terminamos aqui a parte da sexologia forense, tá? Então, finalizaremos, tá, o nosso assunto na aula seguinte, falando sobre a psiquiatria forense, tá? E os aspectos relacionados à questão aí da imputabilidade penal para esses casos, tá certo? Um abraço para vocês, dúvidas, podem deixar no chat, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.